Saudações a todos, boa noite, senhora Tânia. Hoje vamos falar do assunto muitíssimo importante e vamos falar sobre uma live, mais uma vez, onde vamos abordar os tipos dos vistos, os diferentes tipos dos vistos. Acho que muita gente às vezes não sabe, pensa, por exemplo, existe simplesmente tipo de visto de turismo, de saúde, entre outros. E hoje, principalmente, vamos aqui com a nossa convidada que é a advogada Michelina Bichot Bicalho, que vai aqui nos explicar mais ou menos como funciona os tipos dos vistos. Por aí, hoje também vou tentar explicar algumas coisas, como funciona mais ou menos aqui em França. Então, se já tem chegado, é só aqui tentar aqui, vamos aqui ver a nossa convidar a nossa convidada aqui e prontos. Não sei se, que horas são em Portugal? Acho que em Portugal essa hora são 20 horas, né? Porque em França são 19. Acho que o que escrevemos, muita coisa na cabeça. Não paro toda hora estou aqui a trabalhar em muitos projetos. Mas praticamente vamos aqui a falar sobre. Consegue me ouvir? Já para comprovar, consegue me ouvir? Será? Senhora Tânia, consegue me ouvir? Dos podcasts e outras coisas como vídeos interessantes para tirar as dúvidas, porque há muitas informações erradas. Tantas informações erradas. É preciso fazer mais vídeos para combater as informações da Casa da Mãe Joana. Não é fácil, mas eu tenho certeza que poderíamos salvar algumas vidas. Porque há pessoas que são, conforme que falamos aqui em França, lobotomizado. Eles são muito, usam muito imediatismo, são muito, assim, nepotistas, no sentido de apoiar alguém, mesmo a pessoas não falarem o que é verdade, mas preferem apoiar. Então eu estou contra isto. E, e prontos, estamos aqui à espera da nossa convidada, que vamos falar de tipos de vistos, tipos de vistos aqui da França ou de Portugal, mas vamos focalizar mais em Portugal e dali onde ele gostaria de deixar mais conselhos. Boa noite, senhora Gonçalo. E sobre essa questão para a pessoa escolher os vistos melhores. Essa questão se tem que saber muito, boa noite, Matilda. É muito diferentemente em termos de vistos. Vocês devem perceber, começar a perceber que cada país tem a sua forma de viver, cada país tem a sua função. Eu fiz um vídeo que eu vou publicar agora, até deixa-me lançar aqui o vídeo. Ainda não lancei aqui o vídeo para exportação. Fiz um vídeo onde tentei explicar mais ou menos como deve funcionar, como as coisas devem funcionar. Nós temos que começar a levar pelo menos esse projeto em sério. Isso não é brincadeira que estamos a fazer aqui. O que estamos a fazer aqui não é brincadeira. Não tem aula hoje, o programa todo mundo sabe que hoje não é o dia da aula, a aula é amanhã, mas teremos só aula. Quem estava na aula ontem já sabe que teremos aula diretamente no YouTube, mas antes tenho que acabar de colocar todas as aulas até o número 5 que passou ontem. Basta ver a aula número 5 significa dizer que no dia seguinte ou no mesmo dia poderíamos já ter aula a partir do YouTube. Existe muito diferente tipo de vistos que nós, por exemplo, angolanos, tanto por França, tanto por Portugal, que nós não exploramos. A ideia é tentar explicar alguns tipos de vistos para permitir-vos de ter uma ideia, mais ou menos, que poderia vos dar uma ideia de tentar, porque existe tanto tipo de visto que muita gente nunca soube, nunca prestou essa atenção para poder nem sequer experimentar para ver se são vistos e que poderia ajudá-los, porque existem os angolanos que se calhar tiveram possibilidades de solicitar melhor vistos, mas por de facto de falta das informações e faz com que eles solicitassem vistos errados. Mas por mim eu diria também o visto errado não existe. Eu tenho a minha forma de ver as coisas. O visto errado não existe, existe a visão de cada um de vocês. Mas há pessoas que poderia, se calhar, acreditar do visto errado, de fato, de solicitar o vistos,
que não era para o seu, por exemplo, do seu desejo, o que ele esperava para fazer num país qualquer. Razão pela qual nós estamos aqui para tentarmos a falar sobre esse assunto do visto, diferente tipo de visto com a advogada Michelin, que vai entrar já daqui a pouco. Vou mandar a mensagem aqui e enquanto estamos à espera dela, eu vou falar de outro tipo dos assuntos, por exemplo, porque eu não estou, vou estar aqui já a começar a falar o assunto que vamos debater juntos enquanto ele ainda não está cá. Eu vou tentar aqui a chamar a atenção sobre os direitos estrangeiros em França. Nós aqui estamos aqui a fazer esse trabalho no sentido de ajudar. E se chegarem agora é só curtir a live e chamar mais as pessoas. Nós estamos aqui a fazer esse trabalho no intuito de ajudar a comunidade. Nós não estamos aqui para competir, como é que eu posso dizer? Para competir. Nós não estamos a competir com as pessoas. Nós estamos aqui para fazer o trabalho, para ajudar entre nós. Então, e acho que vocês devem prestar muita atenção pelas informações credíveis, porque há muitas informações erradas. Quando é que vocês vão perceber que há muitas informações erradas? Quando eu vou colocar os vídeos, quando eu vou explicar os vídeos para cada texto de lei que explica, para cada situação, e dali vocês vão perceber que existe muitas informações erradas. E aqui não se trata de se mostrar que você é melhor do que os outros. Aqui se trata de conteúdos para vocês trazerem para ajudar a comunidade. Aqui não estamos aqui para julgar ninguém. Estou aqui não para tomar as decisões das vossas partes. Estou aqui simplesmente para orientar-vos. Essa orientação que eu faltei na altura, essa orientação que era muito, custou tanto caro. Eu gostaria também de ajudar para que essas pessoas que chegassem ou atrasadas pudessem encontrar as informações credíveis, diferentemente de nós, quando nós temos chegado na altura. Dependíamos simplesmente das pessoas, dependíamos simplesmente das pessoas que nem sequer poderiam te mostrar caminho. Tu tinhas que andar sem a guia para fazer as coisas que poderia fazer da forma que deveria fazer. Hoje em dia, vocês têm aqui a possibilidade de ter as informações aqui postadas, as informações credíveis, raciocinar entre as informações que foram dadas da casa da mãe Joana e as informações que foram tiradas mesmo dentro da legislação francesa. Agora, o que eu gostaria de pedir em vocês, seja mais maturo, sejam mais maturos. Em que sentido? A maturidade intelectual é aquelas pessoas que duvidam. A maturidade intelectual é aquelas pessoas que perguntam. O que o senhor está a me dizer, está escrito onde? O que o senhor está a me dizer, está escrito em que lei? Qual é a lei promulgada que se trata desse assunto? Ninguém vos mente. Tudo o que se trata aqui tem uma lei. Tudo. Quando eu falo tudo aqui em França, tudo que o branco encontrar do seu dia a dia na sociedade civil, ele procura sempre a criar uma lei para poder orientar da forma que as pessoas poderiam pensar, da forma que as autoridades competentes poderiam reagir, razão pela qual jurisprudência francesa tem sempre trabalho todos os dias. Ninguém vem aqui vos falar porque, não, para mim aconteceu isso, isso. Por exemplo, no caso de pedir asilo, quando você estiver na espada, esse para ver esse nome de estrutura do primeiro acolhimento, tem uma lei que estruturou essa estrutura de primeiro acolhimento para começo do seu asilo. Quando você vai no Buda, que é o guichê único para o requerente do asilo, existe uma lei de regularização sobre esta palavra Buda. Foi criado porque as pessoas sentaram, as autoridades sentaram, os legisladores sentaram e criaram essa lei. Foi também, se você vai, por exemplo, no FRA, tem uma lei que foi criada para comprovar tanto o nome, todas as orientações desta lei, que ninguém vos mente. Quem transmitir-vos as informações à toa, pergunta nessas pessoas do que se trata as informações que estão nos transmitir. Está escrito onde? Porque todas as informações têm sempre uma explicação para as informações erradas. O que é mais lamentável, quando as pessoas vos transmitem as informações erradas e vocês dão ouvido para ouvir. E é ali onde é mais complicado para vocês. Vocês não sabem
o intelectual, não somente o intelectual, não vamos usar a palavra intelo aqui, alguém que ouça mais a propaganda falsas, essa pessoa vai ser direcionada para poder levar-se a fazer coisas erradas, porque ele vai confiar mais dessas informações falsas para poder orientá-lo a fazer coisas erradas. E dali vocês têm que prestar sempre atenção, têm que prestar sempre, sempre atenção. Vamos partilhar a live e curtir, chamar mais as pessoas. O dia que vocês perceberem que a maior prioridade para você é acumular mais as informações saudáveis, mais as informações que poderia beneficiar-te em alguma coisa, é dali que vocês poderiam dar por conta que é importante você dar mais ouvido. E outra coisa que vocês têm que sempre fazer é pesquisar. Não confiem em suas informações que eu vos entrego. Eu mando vocês de verificar tanto as minhas informações, tanto as minhas próprias informações. Verifiquem. Se vocês acharem que essas informações que eu tenho dado aqui, porque eu também sou ser humano, que está errada, venha. Se tiver provas do texto da lei que explica que o que eu disse, independentemente do que você aprendeu, o que você ouviu dizer que está errado, traga aqui na live, em público, vamos gerir isso em público. Um debate chama-se humildade intelectual. Nós vamos debater. Eu não preciso ofender ninguém, não preciso rebaixar ninguém para dizer o que é certo. Estás a perceber? Nós temos sempre uma outra forma de fazer as coisas. Sem, portanto, rebaixar o outro, sem, portanto, faltar respeito ao outro. Chama-se a técnica do debate, que muita gente não tem o respeito do seu adversário, ou respeito aos meus adversários. Não importa aqueles que vos entregam as informações erradas, não são meus inimigos. São simplesmente as pessoas que eu respeito, primeiro, porque eles têm primeiro essa vontade, tiveram essa coragem, e para vir vos falar, isso significa dizer que tem alguma coisa já para ajudar. Para mim, eu não posso ir diretamente tipo a dizer que não, essas pessoas não prestam, não. Acho que esse gosto de procurar a falar com as pessoas, de procurar a transmitir para ajudar, também outros têm esse gosto de ser influente, de ter uma palavra na sociedade, de se posicionar, faz com que as pessoas viessem aqui vos entregar as informações. Mas o mais importante para vocês, não importa quem vocês estiverem a ouvir, mas o mais importante, a tema de hoje é diferente tipo dos vistos, mas estamos à espera da nossa convidada aqui. Se está aqui, pode dar sinal, mandar uma mensagem para convidar, que é a senhora advogada Micheline Bicalho. E eu gostaria para nós termos essa cultura, estás a perceber? Não, não seja fanático do canal OneHelp, não seja fanático do canal OneHelp, seja aqui um dos membros responsável para nós tentarmos juntos levar em vante a nossa comunidade, porque basta a ter as informações erradas, basta a deixar as pessoas irem no erro, conduzir as pessoas, induzir as pessoas em erros. Aqui trata-se não de fanatismo, aqui trata-se do assunto sério, que dependentemente concerne as vossas famílias. Eu tenho muita responsabilidade a influência que eu tenho na comunidade. Eu não vou estar aqui postando, falar à toa. Agora, se alguém tiver a ver que eu falei algo para ele errado, por exemplo, que não concorda, é muito simples. Essa pessoa pode trazer provas. Texto da lei, nós já estávamos aqui juntos da lei, estávamos aqui juntos pelos debates, pelo podcast. Por exemplo, aqui tínhamos um senhor que corrigiu-me, que tentou me corrigir, não tentou, mas corrigiu-me para uma lei de Gilles Ferry, que fala de obrigatoriedade a partir da idade de 3 anos, as crianças para estudar. Mas ele corrigiu-me. O que que ele corrigiu-me? Ele disse: não, é a lei de 1965. Eu falei: não, é estou a falar da lei de Jules Ferry de 1882. O senhor mete de novo comentário a dizer em 1881. Eu disse: pá, eu me duvido para mim, pá, é normal. Tem tantos artigos, pode fazer a confusão. Fui verificar logo e eu falei: não, a lei é de 1882, depois de ter verificado. Humildade intelectual que eu gostei muito nele. Ele aceitou aqui, admitiu que não, está bom e está certo. Então, eu não sou aquelas pessoas que porque alguém que eu confio me diga alguma coisa, eu diretamente confio.
discutimos muitas vezes com os colegas no escritório, porque eu não aceito à toa. Tu tens que me trazer provas, tu tens que me explicar por que é isso. Estás a perceber? Tu tens que me explicar isto. E se tu não me convenceres, eu sinto-me obrigado, estou na minha, como é que eu posso dizer? Estou no meu direito de reclamar. Ninguém vos tira esse direito. Se até o próprio Deus nos deu livre arbítrio, por que que alguém como eu vou te tirar esse direito? Desde o momento que você fazê-lo com respeito e nós vamos daqui para debater. Aqui estamos aqui para tentar orientar as pessoas, não estamos a obrigar ninguém a fazer alguma coisa, apenas orientar as pessoas. E a experiência é muito importante, a experiência poderia jogar um grande papel quando se trata dos debates, mas você tem que saber, a experiência também pode nos induzir em erros. Quando você pega a experiência, tu tens que comparar a experiência com o direito, com a lei atual. Poderia ser também uma experiência de uma lei caducada, que nós chamamos aqui em direito caduc. Poderia também ser uma experiência de uma lei que acabou de ser implementada, mas experimentada só para certas instituições, mas não todas, porque aquilo acontece muito em França. Poderia também ser uma experiência que foi especialmente um caso especial para uma pessoa que conseguiu, por exemplo, um título de residência por de facto de ser a sua chance. Nós já vimos aqui a senhora Gaspar subiu a dizer que ele conseguiu o título de residência em 5 anos, algo que não existe, segundo a situação dele, só são 5 anos, em 4 anos, enquanto na lei está escrito 5 anos. Tudo é possível. Criticando, nós não podemos direcionar sempre tipo, a criticar, a apontar os dedos, porque se nós começarmos toda hora a apontar os dedos, qual seria a nossa importância aqui? Porque a nossa importância aqui é ajudar-vos de compreender alguma coisa. Como é que nós vamos te ajudar a compreender alguma coisa e vamos de novo começar a te apontar os dedos? Aqui é dizer, epá, prontos, para mim eu gostaria que fosse dessa forma, mas outra forma também existe. Você que vai escolher, vou explicar as duas formas que eu conheço e vocês comparam. Você que tome a sua decisão. Se gostaria de seguir o que eu expliquei ou se gostaria de seguir o que a outra pessoa explicou sobre outra legislação de outro país, porque vocês são tão adultos, e para poder fazer isto. Então, muita gente aqui, por orgulho, eles pensam, como ele é influenciador, como ele é dono do canal, que ele que sabe tudo, que outras pessoas não podem sair fora do canal para poder tentar a corrigi-lo. Mas nós só que temos que saber isto. Quando estás a vir corrigir, eu não estou de acordo, alguém que vem corrigir-me, mas ele não sabe nada para corrigir-me algo, porque quando eu duvido em alguma coisa, porque eu li uma lei, porque eu tenho muita certeza, mas você quando ouviram dizer, ou se calhar mesmo você que passou dessa situação, mas tu tens que saber mais ou menos, tu tens que saber mais ou menos quando eu estou aqui a tentar explicar alguma coisa, porque eu já li na lei. Agora, se você vem aqui a tentar a me fazer entender da sua forma, se eu estou a insistir, é porque eu tenho a certeza, porque há muita gente gosta de vir debater, mas não sabe nada. É ali onde eu estou contra essas pessoas, porque nos faz passar o tempo. Eu gosto das pessoas sérias, ou as pessoas sérias, que vêm debater por um sentido, mas não daquelas pessoas que vêm debater só para com prazer, porque eu só quero debater, porque eu ouvi dizer na casa da mãe Joana, não. Nós tínhamos, por exemplo, outra vez tive que bloquear uma utilizadora. Por quê? Porque ela não foi humilde, não sabia de um assunto que contrariou-nos, você estava lá nos comentários, mesmo provando às pessoas que ele estava errada, mas a pessoa quer ainda discutir, quer ainda reclamar, faltando respeito, em vez de usar simplesmente a humildade intelectual, como o outro usou, está certo, desculpa. É muito simples. Não reagem com pressa. Estudem o assunto, estudem a situação e depois opina simplesmente se você conhece. Não pode informar as pessoas se você próprio ainda não se informou. É muito importante saber isto. É um erro que tanta gente está a fazer aqui no TikTok. Razão pela qual eu estou a sair pouco por pouco no TikTok. Para a gente ir no YouTube, porque ali acho que há mais responsabilidade. Porque a questão não é só de fazer conteúdo,
para a pequena coisa que você vivenciou, que presenciou, mas aqui a questão trata-se da abrangência, da generalidade do direito do estrangeiro em França. Aqui nós tratamos só do assunto específico. Tratamos do assunto em global de direito do estrangeiro em França. Agora vamos curtir, partilhar a live. Partilhamos 9, somos 30. Imaginemos, se partilhamos 30, se curtimos mais de 30, mais de pessoas, e vais trazer outras pessoas para que nós possamos salvar tantas vidas. Você nem imagina o quanto essas informações salvam a vida. Vocês nem imaginam os erros que tem cometido muita gente aqui por de facto de não ter o acesso das informações credíveis. Vocês não imaginam o quanto até agora estou aqui, estou saindo do meu trabalho, chego aqui, preparo live, faço isso. Vocês não imaginam o tempo todo dado para que vocês possam ter as informações de qualidade. Não é só porque você vai no trabalho, vem, abre a live, começa a falar. Não, são assuntos estudados, são assuntos verificados, são textos de leis verificados, pensando, e são até, vou mais além eu vou mais além no sentido de ir verificar até como é que esse artigo da lei é aplicada perante os juízes. Ou não sou ainda, mas eu procuro saber, procuro me colocar a parte dos juízes, procuro a colocar-me a parte do advogado, do defensor, de parte civil, de parte de defender. Tudo isso é um trabalho nem brincadeira, ok? Todo esse trabalho, nem brincadeira. Você se pergunta por que ele tem sempre, tem sempre uma opinião diferente dos outros? Porque a minha opinião vai direcionada em relação da sociedade, em relação dos problemas atuais da sociedade. Não são direcionadas as minhas opiniões sobre a casa da mãe Joana, sobre a experiência de uma outra pessoa, mas são direcionadas sobre a experiência da legislação francesa e tirando a experiência. A experiência é importante. Por exemplo, eu vou vos dar um exemplo. Existe uma parte que uma decisão discricionária, a decisão discricionária é usada em toda a parte das instituições francesas, não é só na prefeitura. Pode ser usada também, por exemplo, no tribunal, por o juiz mais velho de todos, para poder tomar uma decisão do assunto que ninguém consegue tomar a decisão final. Do assunto ninguém consegue estatuar. Eles poderiam até recuar nos anos antes, os anos anteriores, para procurar a ver se houvesse o mesmo caso, qual a decisão que foi tomada, para que eles possam usar. É mais ou menos isso a ideia geral. Nós não estamos aqui para poder vos dizer que não, obrigatoriamente tem que fazer isto, ou não estou aqui para isto. Estou aqui simplesmente para orientar-vos, estou aqui simplesmente para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa trabalhar nesse processo de abrir-vos os olhos para que vocês possam fazer melhores escolhas, para que vocês evitar cometer erros. Não sou tão especial do que vocês são tão importantes, porque sem vocês aqui também, eu não estarei aqui para falar. Nós temos que demonstrar no mínimo a humildade, mesmo que a gente precisa, vocês têm que entregar, mas essas pessoas também que estão aqui, eles também têm o respeito, merecem também o respeito, para que eles possam também eh, continuar a compartilhar esse respeito para os outros. O ser humano tem que ser respeitado. O ser humano, acho que temos uma parte de estresse, poderíamos se calhar não estar no sentido de respeitar os outros, no sentido de há pessoas arrependemos porque a pessoa chegam a ser arrogante e tudo mais, mas nós estamos aqui para poder ajudar entre nós. Primeiro o intuito primeira coisa que você tem que saber que estamos aqui no intuito de ajudar-vos, de orientar-vos. Não estou aqui no intuito de ser seu pai, para te ralhar. Não estou aqui no intuito de ser a tua mãe, para te ralhar. Não estou aqui no intuito para dizer, não, a sua opinião, não, não quero, não. Todo mundo tem direito de opinar da forma que queira. A partir do momento que seja dentro da lei, atenção, se você vir aqui opinar algo que está fora da lei, eu não vou estar de acordo consigo. Mas se você vir aqui opinar a sua opinião geral, não, eu vou lhe ouvir e tá bom, é a sua opinião. E depois, o que é que eu vou fazer? Eu não vou descreditar a sua opinião, eu vou dar a minha opinião, a concordância da sua opinião para explicar a realidade. Se tiver um texto da lei que justifica isto, eu poderia tentar a falar nas pessoas, comprovar que
isto, a realidade que estás a explicar é outra. Porque vocês têm que saber alguma coisa, temos ainda muita dificuldade a entender aqui na comunidade do PT, o que é da CPLP. Temos muita dificuldades, porque nós, o asilo parece, o direito estrangeiro em França parece que é algo que está na moda, parece que é algo que está a vir agora para nós. Para outros países é diferente. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, na minha live de francês, no TikTok de francês, onde tenho mais de 27 mil seguidores, há coisas, se eu falar, eles vão achar isso muito banal. Mas aqui, essas coisas que são banais aí, aqui são coisas importantes. São coisas que vocês ainda precisam aprender. Por que que eles, primeiro, o que facilita, eles já falam francês. E segundo, eles vieram dos países colonizados, a maioria, para a França. Eles já têm ligações com algumas informações credíveis em relação de nós que falamos português. É difícil encontrar alguém que fala português que vai praticamente entender a lei, que fez o direito e tudo mais. É difícil, razão pela qual a narrativa das informações erradas na nossa comunidade da CPLP é tanta, porque não tem ninguém para contestar isto. Eu acho que me sinto aqui a fazer esse trabalho com muita vontade, a fazer esse trabalho com muita dificuldade, porque há más informações e incertas do que as informações certas. E dali onde me encontro numa situação que eu tenho que fazer vídeo sobre assuntos específicos todos os dias. Por exemplo, eu acabei de fazer um vídeo que está aqui já acabou, vou publicar antes desse vídeo, e mais ou menos deu a minha opinião mais ou menos sobre o que estou a explicar para vocês. Vocês iriam de perceber, eu quando falei com o angolano, há poucos dias, falei com o angolano que está em Angola, que está a gerir uma grande plataforma de Angola. Tentei fazê-lo uma proposta, por que é que não fazemos o podcast para tirar dúvida das pessoas? Mas o meu caro cidadão, ele está a tentar a me dizer, ele foi certo, não foi errado sobre a forma dele de falar, mas ele está a me dizer, não, eu gostaria mesmo de podcast, com as imagens, com as provas, com as fotos. Qual é a importância? Então as pessoas querem o conteúdos que vai poder chamar a atenção, que vai fazer mais visualizações, mas não vai educar ninguém. Qual é a importância de você vir aqui explicar assunto, a situação de alguém que está aqui dormiu fora na França, e do que explicar a alguém o que é que ele deve fazer quando virem para não dormir fora? Qual é a importância? Então nós não estamos muito focalizados a explicar a vida das pessoas. Estamos mais focalizados, em vez de orientar as pessoas, de explicar o que as pessoas poderiam fazer, mas não estamos muito a explicar, estender as pessoas que falharam. Por que que nós viemos aqui a explicar assunto a pessoas como eu? Eu também aqui vi aqui em França. Estou aqui em França, mas não falhei também na vida aqui em França. Por que que as pessoas não falam do assunto de pessoa como nós, que não falhamos, que somos mais do que as pessoas que falharam, mas nós trazemos sempre a objetividade das pessoas que tiveram dificuldades, darmos sempre exemplos errados. Por que que não? Nós temos que ter o equilíbrio, é muitíssimo importante, desta comunidade para que a comunidade avance. Nós temos que aqui saber que as coisas estão a mudar. Vocês devem saber que a França está a mudar. Tanto também ouvi dizer que Portugal mudou, que está a mudar. Então nós não estamos aqui para dizer que não, tu tens que obrigatoriamente ir em Portugal, obrigatoriamente ir em França. Isso dependentemente da decisão de cada um. Eu estou aqui para vos dar as informações. Simplesmente dar as informações. Essas informações cada um de vocês vai saber como usá-la. Prontos. Ou não estou aqui para dizer, ou gostaria de dar, ou a minha opinião sempre foi pública. A dizer à pessoa, não. Ou por mim, gostaria que as coisas sejam dessa forma. Vamos aqui ver aqui o nosso caríssimo que vem nos fazer pergunta. Muito noite. Muito boa noite. Sim, seja bem-vindo, senhor Giordânio. Em que podemos ser úteis, por favor? Olha, é pela primeira vez que eu entro pela página e eu gostaria de saber o que é retratada sobre esta mesma live. Ok. Nós aqui é uma página que falamos dos direitos estrangeiros em França, em termos geral, ok? Lá vamos falar de diferente tipo de visto. A ideia é orientar as pessoas para que eles possam saber mais ou menos o que acontece, como é que as coisas funcionam
dentro do país, porque muita gente tem sido as informações erradas sobre como as coisas acontecem praticamente aqui na França, e muita gente entrega as informações de facto, eles não percebem nada da legislação francesa, entrega as informações segundo a experiência deles, sem portanto saber que a experiência também poderia ser mudada. A ideia geral aqui desse canal e ajudar mesmo a comunidade para que eles possam ter as informações credíveis. E além disso, tomei uma iniciativa, como eu vi que havia muitas dificuldades com os angolanos aqui em França particularmente, tomei a iniciativa de começar a dar aulas de francês online, que nós estamos aqui na aula número 6, que seria os verbos auxiliares, que nós damos aqui no TikTok, mas a partir da próxima semana ou essa semana, seria passar diretamente no YouTube, o NLP TV. Mais ou menos isso, para resumir. Se não, tem um vídeo no canal que explica, em resumo, mesmo a objetividade do nosso canal. Um vídeo bem feito, está em cima do canal que explica sobre isto. Muito obrigado. E, para mim seguir no YouTube, qual é o nome mesmo? Qual é o mesmo nome? E é o mesmo nome que está aqui, em vez de tirar, meter ponto .pt, por que que temos aqui ponto .pt? Porque eu tenho outro canal, que é ponto .fr, que ali trata-se só de pessoas que falam francês, onde tem mais seguidor do que aqui também. Eu, na altura, comecei lá, mas como havia dificuldade das pessoas que falavam português, muitas pessoas que falavam francês, e então tive que separar os dois projetos, porque o intuito de vir aqui era mesmo para ajudar mesmo o pessoal da CPLP. Mas, de facto, as pessoas que falam francês, de francófono, que abraçaram muito em massa o projeto, porque eles sabem muita importância e desse tipo de canal, e dali acabou de esconder o pessoal do português, razão pela qual criei essa página à parte, onelp.pt para pessoas de português, onelp.fr para pessoas de francês. Agora, o YouTube, eu juntos, tanto o Instagram, o OneHelp TV, e está em cima do perfil, você consegue ver, se ver o YouTube, pode clicar diretamente, leva no link, o OneHelp TV. Por que que é importante seguir também a página YouTube? Porque ali onde eu vou colocar os podcasts, eu sempre procurei aqui a criar diferenças, as diferenças entre outros canais, porque eles estão aqui para falar das experiências deles, mas eu estou aqui para educar praticamente a população, para entregar, para afetar a população de ter essa ideia, essa possibilidade de ler, procurar aí atrás sozinha ou sozinho das informações para que eles possam comprovar as informações credíveis no que li. Ok, ok. Como é muito é bastante interessante e a me interessou muito esse projeto. Nesse mesmo projeto só é retratado os assuntos que têm a ver com a França, e Angola não? Não, eu só falo mesmo do assunto que tem a ver com a França, não falo de Angola, porque Angola já todos nós conhecemos, né? Eu não faço nem político, porque eu sou um homem do direito. O homem do direito está aqui para poder orientar as pessoas para que eles não possam cometer erros sobre a legislação francesa mesmo. Ok, ok. Certo, então estaremos a acompanhar em toda a plataforma que foi aberta uma conta, e porque são assuntos muito interessantes que nós, principalmente da camada juvenil angolana, precisamos mesmo é ter alguns conhecimentos básicos. Muito obrigado pelo seu interesse, pela sua participação, para que um jovem pudesse abraçar também esse tipo de projeto. Nos dá sempre força, coragem, e a juventude tem que tomar a consciência mais ou menos para que nós possamos juntos e fazer o melhor para a nossa juventude. Afinal, que o que mais importa é mesmo fazer o melhor. Exatamente, exatamente. Pois é. Paramos com intrigas, tudo mais, juntos somos mais fortes. Paramos com essas intrigas, não nos levem em lugar nenhum. Aqui estamos aqui para juntar, unir-se à força para que nós possamos ajudar entre nós. Et bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, je vais parler quelle langue vous voulez? Boa noite, em português sim. E o canal do francês ainda está ponto .fr para permitir todo mundo aqui ouvir. A maioria daqui estão aqui só pessoas que falam português. Yeah, OK, d'accord, 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 je vais me débrouiller. Ok, Boa noite. boa noite, obrigado. OK.
E após que eu estava a tentar explicar aqui um caso, porque tem um primo meu, né, que Hum, está em Angola e estava em Angola, enquanto no momento está em Portugal. Agora, o que é que acontece que ele vem com visto de procura de trabalho, que atualmente que está na moda. Agora, eu falei para ele para poder ficar ali, para poder adquirir a sua documentação, depois para poder vir cá em França. E ele disse para mim que não, eu sempre era o país das lições, né? Sempre gosto de Paris e tudo mais, de cima para baixo. Eu disse: olha, aqui as coisas estão um pouco duro. E está um pouco duro. Então, tentei fazer uma investigação do visto dele, perguntei se passou os seus imprentos digitais e tudo mais. Disse que não, só assinei, mas não tem nada ali, do que é dos meus dedos não foi ali. Eu disse: "Epá, aqui, se você vir aqui, se não tocar nada aqui, se não ficar com dublê, né, como dizem aqui dublê, então, tu não vais ter problemas". É por isso que promovi-se lá. Eu disse: "Não, deixa-me lá subir, tentar ter mais esclarecimento, meu irmão, tu tem que ter mais conhecimento que eu, porque eu não tenho muito conhecido disso, porque então eu não ligo muito a essas coisas. Então, como você tem conhecimento, se tu podes me dar uma ideia, até porque tu deixou uma mensagem no ofre. E então, se você pode me dar uma ideia para até como lhe orientar quando chegar, para ele não se perder um pouco, estás a ver? Nesse sentido. sobre a pergunta, nós temos a questão de orientação, eu poderia dar a minha opinião sobre praticamente o seu irmão. Então, a questão da pessoa que quer vir em França, o que eu gostaria de dizer, a minha preocupação não é porque eles não vai vir em França, os dedos dele não vai aparecer. Está fora disso. A minha preocupação é que ele é jovem, quando vir em França, a única alternativa dele seria o asilo. Imaginamos, ele pode tentar a sua sorte, ele que decide se está a nos seguir. Imaginamos, ele chega aqui e pede asilo, dá certo, então está bom para ele, está tudo bem. Imaginamos, ele chega aqui menor de idade, tem um dispositivo que poderia acompanhá-lo, está tudo bem. Se calhar poderia lhe dar outras vantagens, na idade de 18 anos, 17 ou 16 anos, se ele tiver um contrato para poder solicitar título da residência. Mas, no caso contrário, imaginamos, se ele chegar aqui, não conseguir asilo, é ali onde vem a dificuldade, que eu chamo vida pós-ngunda. Ou não proíba as pessoas de vir aqui fazer a vida dele. Asilo é um direito para todos. Que ninguém vos diga contrário. Que ninguém, estou aqui a falar em viva voz, alta voz, que ninguém vos diga contrário. O asilo é um direito para cada um de vocês. Mas o mais importante é, independentemente, a pessoa saber onde se posicionar, a pessoa ter a visão. Será que estando em França vou perdendo mais tempo do que estando em Portugal, onde vou ficar para trabalhar? É isso que eu digo nas pessoas. Você escolhe o que é bom para ti. Mas, segundo a minha opinião, que eu diria nas pessoas, eu também dou a minha opinião. O jovem, acho que tem mais possibilidade de conseguir em Portugal do que estando em França, além de ter conseguido asilo, por exemplo. Isso significa dizer que não é impossível, é possível para todos. É possível para todos. Nós explicamos a diferença entre duas legislações e cabe a você escolher. O seu primo ou o seu irmão menor que está a dizer a França é o país dele do sonho. Mas eu me pergunto, a vida do ser humano não é estar num país do sonho, estar num país onde vai estar estável, onde tem a estabilidade. Se Portugal que lhe oferece a estabilidade, por que não fica em Portugal? Se a França que lhes oferece a estabilidade, por que não fica em França? Ninguém vos mente. Primeira estabilidade em França é o documento. Ninguém. Ninguém vos diga contrário. Pode estar aqui a trabalhar com o documento do outro, conforme que outras pessoas vos aconselham, que é para a vantagem de outra pessoa, e também é arriscado para o Código Penal, que poderia criar outros riscos, principalmente sobre a nova lei de imigração, que eu já vou acabar de escrever aqui o podcast de mais de 1 hora, para explicar como é que deveria funcionar. E ali você trabalhando com o documento do outro, ficando num país onde você vai viver ilegalmente, não vai ter estado psicológico da saúde normal do que alguém que está vivendo num país onde está vivendo legalmente. Mas se não, a França está aberta. Mas tem que lhe fazer entender que existe posicionamento que você tem. Aqui, como ele tem você, você tem que também saber, não pode lhe descansar.
tem que saber também se ele conseguir documento, tá bom. Se ele não conseguir o documento, tens que saber também, ele vai ficar muitos anos inativo, sem fazer nada, enquanto vocês têm que também sustentá-lo. Então, não aceita só porque eu aceitei, depois o puto quando vir, quando não vai ter mais o asilo porque vão cortar o pagamento, todos os cargos vai estar sobre si e depois ele vai poder procurar o trabalho, aquilo não é 100% certo. Pode conseguir como não, porque trabalhar indocumentado está ilegal na lei. Pode conseguir como não, é uma realidade aqui. Existem pessoas que conseguem trabalhar também. Existe. E outro fator também é a língua, que aqui a senhora Sandra meteu. A língua aqui também é difícil. Não é somente o documento é difícil, a língua também. O Portugal lhe beneficia mais em setor e fator língua. Está num país onde já falam português, ele já fala se calhar português, e procurar o trabalho vai ser mais fácil para eles do que estando em França. Mas em França, o momento de asilo não é problema. Saindo no Dublin como não é problema, porque ainda está sob responsabilidade do Estado. O problema vem quando não tem mais o asilo, quando o Estado te abandona a dizer que não pode mais ficar sob o cargo do Estado. Só que ali onde outras pessoas confundem, a vos falar que não, vocês só querem vir em França pedir asilo para viver das ajudas. Ninguém vive das ajudas aqui se você está fora do asilo. Você só tem o benefício das ajudas quando você está legal. Alguém que está no asilo está legal, porque está a viver com um título da residência chamado atestação do requerente de asilo, que lhe dá a possibilidade de viver legalmente do que alguém que está aqui sem viver legalmente. Não sei se me entendeu um bocadinho sobre o meu raciocínio, o senhor Ângelo. Bem, acabei por entender, né? Bem, porque eu também lhe dei mesmo o conselho. Eu disse: olha, tu poderias muito bem ficar na Tuga, porque na Tuga tu tens a facilidade da língua e depois esse visto é um visto praticamente, porque quando eu li o visto dele vem com agendamento. Significa esse agendamento é para se apresentar, eu acho que imigração, para poder adquirir cartão de residência. Então, eu até lhe disse que tu podes conceder cartão de residência depois, eh, podes ficar aqui uns 6 meses, depois sempre voltas, fazer um equilíbrio, já que você gosta daqui. Epá, você sabe como que nós somos, né? Porque nós somos africanos. Quando você diz que uma pessoa que não vem, pensa que tu traz ele. Eu sei, nós temos sempre um país que nunca vivemos, pensamos que está tudo bem. Hoje, Por razão dos outros que vendem sonho, por razão dos outros que passam mal, mas ele publica as fotos que estão a viver bem. É ali, nós ostentamos muito bem, mas ostenta no sentido de não induzir outros no erros. A França tem muito dessas, por parte da nossa comunidade. Tanto também outras comunidades fazem a mesma coisa. estás a ver? Porque Hum. há muitos nossos irmãos sabem que, por exemplo, na França pagam tipo SIS, em Portugal pagam SIS. Então, quando você lhe fala que não, não vem aqui, pensa que não, tu não queres que ele ganhe como você. Afinal de contas, não, estás a ver? Entretanto, eu disse: olha, eu vim aqui porque eu vim aqui com agrupamento familiar. Então, Exatamente. E isso que vamos falar sobre hoje, esses vistos de ocupamento familiar, entre outros. Porque cada caso é um caso. A questão pensa que todo mundo tem. Outros vieram também, conseguiram, mas acho que temos que apelar à visão. Tu tens que saber o que é que tu queres, praticamente. Queres vir aqui, também há pessoas que chegaram em França, conseguiram. Nem porque todos também não conseguiram. Estás a perceber? E tu tens que saber o que é que tu queres na sua vida, praticamente. Mas tu tens que estar preparado psicologicamente do que te espera, por exemplo, em França. Tudo é possível aqui. Pode conseguir, pode não conseguir. Eu digo nas pessoas, se quiser vir tentar essa experiência, vem, tenta. O asilo já não está a demorar mais. Eu vou falar aqui, por exemplo, aqui a instituição que concede a proteção internacional está em greve. Por que está em greve? Porque o governo está a lhes obrigar para começar na verdade, o que estás agora, a durabilidade do asilo é para demorar mais ou menos 4 meses. Imagina, estávamos na altura, era 1 ano, 2 anos, mas agora está 4 meses. Mas o governo quer dividir esses 4 meses por dois, para que seja 2 meses. Então, cada gente, cada gente daquela instituição, eh, para poder se responsabilizar e tratar 1,7 de entrevista por dia. Isso significa dizer que 1 ano
cada gente tem que passar entrevista com 384 pedidos, pessoas, mais ou menos isso. E, então, esses agentes também entraram entre depressão, porque eles não praticamente dar as respostas e assim certas, né, das coisas e praticamente para poderem dar as respostas, tipo, as decisões de qualidade. Estás a perceber? É mais ou menos isso. Por exemplo, vamos dar só um exemplo. Aqui a senhora Chimita veio aqui falar de 6 meses, em relação do que eu estou a opinar sobre o FRA. Só que a senhora Chimita está a falar 6 meses. Se calhar ouvi dizer das pessoas. Ouvi dizer, alguém falou, não, comparavelmente para caso de cada pessoa, a senhora Chimita veio aqui colocar 6 meses. Estás a ver como é que as informações andam? Todo mundo vai pensar que é 6 meses. Mas só que o que eu estou a falar é publicado para a instituição própria da UFRA. Está em 6 meses. Ok. Pensei que estava a falar 6 meses em relação ao que eu falei. É mais ou menos isso. Então, a pessoa poderia ser em 6 meses, poderia ser 4 meses, poderia ser um ano, dependentemente de cada assunto. Mas em termos geral, os assuntos gerais são feitos para que a gente possa tratar o procedimento em 4 meses. No mínimo, quando falam de 4 meses, é no mínimo. E que querem dividir isso por 2. O conselho que eu gostaria de dar para o seu irmão é isto. E é mais ou menos que já tem dado para ele. Então, como on dit en français, en gros, on va dire quoi? Quer dizer que vamos dizer o quê? Para pausar ou para vir? E isso depende dele. Explica-lhe tudo o que acontece, as consequências, e ele se decide. Eu não decido em lugar de ninguém. Eu explico conforme que as coisas devem funcionar e depois é a pessoa que deve decidir. Acho que você é mais posicionado para poder lhe dar um bom conselho, mas também para o puto não sentir que não estás a querer ele vir viver aqui. Tenta explicar as realidades. Se o puto aceitar, é para pronto. Sim, que Tem que assumir as consequências. sim, que quer dizer, porque se eu subir aqui porque tinha dúvidas, não é? Tinha dúvidas. Então, quando uma conversa desse, então sempre temos que dar nossa opinião. É por isso que eu subi aqui, para saber a opinião do doutor. É qual? É por isso que se eu subir aqui é para você aconselhar-me que não. A minha opinião seria ele estar em Portugal. Ele tem visto de procurar de trabalho. Eu acho que ele teria mais possibilidade de estar em Portugal para poder ficar lá. E tem que ter visão. Aqui vai vir ficar, se o asilo não der certo, vai passar mal, porque ele é jovem. A única forma para ele conseguir seria o visto de casar com um francês, ter um filho francês, ou esperar 3 anos. Já expliquei muito sobre circular Manuel Valls e tantos lives. Então, eu acho que seria para a próxima vez. Eu vou explicar mais sobre essa questão. Os podcasts vai voltar para quase todos os dias para tentarmos afetar as pessoas com as informações boas e credíveis. Ok, agora vamos dar aqui a possibilidade, a prioridade da nossa querida convidada. Podcast do Angani no canal do Futuro One Help TV.